Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Mombru, eu sou engenheiro mecânico, tenho pós-graduação em engenharia metalúrgica e sou nível 2 de solda. Eu atuei no SEC de 2011 a 2015 e eu estou fazendo essa apresentação aqui referente à WSD 1.1 versão 2015. E eu dei o título dessa apresentação como uma breve descrição. Por que uma breve descrição? Eu acho muito importante que o profissional que está iniciando sua atividade, está começando a trabalhar com alguma norma, né? É importante que ele tenha uma visão macro da norma. Saiba, apesar de não ter um conhecimento profundo da norma, saiba onde localizar os assuntos de interesse. E então eu recomendo, né, que sempre seja feita uma leitura geral, né, da norma. Tentar reconhecer, localizar os capítulos de interesse, né? Uh, tentar entender como é que os profissionais que geraram essa norma, como é que eles pensam, como é que é a estrutura dessa norma, né? Tentar fazer um levantamento de alguns conceitos básicos, né, expressões de uso comum, se familiarizar com a linguagem da norma, né? Então, sempre falo assim, faça isso, é muito importante. Isso vai facilitar na hora de trabalhar com a norma, ok? Então, quem é a WSD 1.1? O escopo dessa norma, ela é o quê? Ela trabalha, foi desenvolvida, né, para trabalhar com estruturas metálicas em aço, né, soldadas, né. Ela atua então com materiais de aço carbono e aço baixa liga, materiais com espessuras de 3 milímetros ou maior e materiais que têm tensão de escoamento mínima de 690 megapascal ou menos, ok? Uh, Essa norma está dividida em 9 capítulos principais, né? O capítulo 1, que é requisitos gerais, capítulo 2, que é projetos de conexões soldadas, né? Capítulo 3, que é procedimentos pré-qualificados, 4 qualificações, 5 fabricação, 6 inspeção, 7 que é study welding, né? E capítulo 8 que seria reforços e reparos em estruturas existentes, e capítulo 9 estruturas tubulares. Além disso, existem os anexos, né? O capítulo 1 que seriam os requisitos gerais, são requisitos aplicáveis a toda a norma, né? E esse capítulo, então, ele fala sobre os requisitos referentes à fabricação e a montagem, né, de estruturas soldadas, né? E ele afirma que esse código, quando estipulado contratualmente, né, os requisitos deles deverão ser respeitados. Porém, né, ele afirma o quê? Que em função da análise da engenharia ou de alguma citação, né, contratual, esses requisitos eles podem ser modificados ou até não considerados válidos, né? Mas isso tudo tem que ser avaliado pela engenharia, né, e registrado contratualmente, né? Capítulo 2, né, que é a parte de projeto de juntas, né, soldadas, né, ele está dividido em 4 partes, né? Desculpa, em 3 partes. A parte A seria referente aos requisitos de projetos de conexões soldadas, que é tanto para tubulares e não tubulares, né? Então essa parte A vai ser aplicável também lá no capítulo 9, que é específico para juntas conexões membros tubulares, né? Também temos o capítulo B e C, né, a parte B e C, que seria referente a conexões, né, não tubulares e envolve a parte de carregamento estático ou cíclico. Eu me referi a dividido em 4 partes, porque a parte D, na versão 2010, ela estava incluída aqui, que era para somente conexões, né, membros, né, tubulares, mas que agora ele foi deslocado para o capítulo 9. Capítulo 3, procedimentos pré-qualificados. Ali tem uma lista de informações, né, de citações de variáveis,
para situações de que você utilizaria essas informações para gerar um procedimento sem precisar fazer a qualificação de acordo com o capítulo 4, né? Normalmente não se utiliza esses procedimentos pré-qualificados, porém esse capítulo 3 ele é citado, a gente vai utilizar muito na qualificação de procedimentos de acordo com o capítulo 4, porque nesse capítulo nós temos tabelas, né, que serão consultadas, né? Então fala sobre metais de base pré-qualificados, metais de adição, né? Temperaturas de pré-aquecimento, interpasse, figuras referente às juntas pré-qualificadas, né? E também ali tem uma parte que eu acho interessante para quem está querendo se ambientar com a norma, tem uma tabela, tem legendas referentes a essas figuras, onde mostram muitas informações referentes aos tipos de juntas, tipos de chanfro, processo, etc., né? Nós temos então depois o capítulo 4, né, que fala sobre qualificações. Ele tem então dividido em 4 partes, parte A, B, C e D. Essa parte A então tem requisitos gerais, focados então nesse capítulo, né? Temos a parte B, que se fala sobre a qualificação de procedimentos, a parte C, que é a qualificação de soldadores, operadores e ponteadores, né, que eles chamam de performance, né? E a parte D, que se refere aos requisitos para ensaios de impacto, né? Vamos então para o capítulo 5, que é a fabricação. Então aqui tem diversas informações sobre a parte da fabricação, né? Eu botei uma lista aqui, não sei se vai estar visível aqui, né? Que ele cita informações sobre metais de base, consumíveis, processos de eletroescória, eletrogás, as variáveis do EPS, temperatura de interpasse, pré-aquecimento, controle de energia, tratamento térmico, cobre junta e assim por diante, né? Fala sobre deformações, reparos, o martelamento, limpeza da solda. Então são várias e várias informações situações, né, que ocorrem durante a fabricação, né, da respectiva estrutura. E informações então que devem ser respeitadas, né? Ah, Capítulo 6, que é a inspeção, né? Então ele está dividido em 7 partes, os seus requisitos gerais. Quando a gente tem um requisito geral num capítulo específico, esses requisitos se referem a esse capítulo, tá? Fala da parte B, responsabilidades, né? Referente, né, dos contratos, a área de inspeção, né, que é interessante, critérios de aceitação, ensaios não destrutivos, né? Tem uma parte que é referente à radiografia, outra ultrassom, né? Outros tipos de exames, né, aplicáveis, né? Então aqui essa parte de inspeção é focada à parte da fabricação, né? Quando vocês estiverem olhando o capítulo 4, por exemplo, você vai ver que lá fala de inspeção, mas é uma inspeção focada especificamente ao corpo de prova que você está utilizando na qualificação do procedimento, né? Aqui, por exemplo, essa inspeção é focada à fabricação. Capítulo 7, né, Study Weld, né, onde nós temos um capítulo específico para essa solda, né, solda pino, esses pinos de ancoragem, né, onde fala toda a parte da qualificação, dos testes, da inspeção que deve ser feita voltada a esse tipo de soldagem, né, que é muito comum em estruturas metálicas usadas na construção civil, né, para ancorar, né, a parte da construção civil, o concreto e etc., né. Nós temos o capítulo 8, que é reforços e reparos de estruturas existentes, né? Eu acho que esse capítulo é o mais assim interessante, não é o mais interessante, mas o que acontece? Você tem uma situação que não é comum, que é fazer um reparo, colocar um reforço, né? E aí muitas vezes você tem uma estrutura que você tem que analisar toda a situação, toda a parte da engenharia que foi utilizada, né? E a engenharia ela é muito importante nessa hora para preparar um plano de trabalho, né? Definir o chanfro, consumíveis, para uma situação que não é uma situação de fabricação padrão, né? Ok? Capítulo 9, então, nós entramos nas estruturas tubulares. Foi criado esse capítulo a partir dessa versão da norma, né? Onde o que é importante observar aqui?
esse capítulo suplementa capítulos 1 ao 8, né? O que acontece? Lá no capítulo 4, quando fala de qualificação de procedimentos, ele já separa essa parte de quando se trata de qualificação em chapa e ou qualificação em tubo ou estruturas tubulares, né? E lá ele já começa a citar esse capítulo 9, né? Fazendo essa itemização, jogando aqui para o capítulo 9. Mas eu considero que para chegar aqui no 9, a minha recomendação, né, sempre é de passe pelo 4, observe se tem alguma informação que é de uso comum, né, e depois vá para o capítulo 4. Né. Ah, para o projeto de estrutura, de conexões, né, o design que fala aqui, por exemplo, ele fala aqui do capítulo 2, parte A, porque lá eu falei, né, que a parte A do capítulo 2, ele é o comum a estruturas não tubulares e estruturas membros tubulares, né? Então, de uma certa forma, esse capítulo 9 ele tem uma estrutura própria, né? Por exemplo, nós vemos assim, parte A, parte B, C, D, E e F. O que seria a parte A? Seria semelhante ao capítulo 2, né? A parte B, procedimentos pré-qualificados, seria semelhante ao capítulo 3. A parte C e D, nós vemos que fala aqui de procedimentos e performance, né? Então seria semelhante lá ao capítulo 4, né? Então, e a parte E aqui seria semelhante à parte de fabricação, que é o capítulo 5, e a parte F semelhante ao capítulo 6, que é a inspeção. Então, tudo que se trata de estruturas tubulares, então o pessoal da AWS gerou esse capítulo específico, né? Não menos importante, nós temos então os anexos, né? Que tem muita informação. Alguns anexos são informativos, outros são nominativos, que são aplicáveis, né? Então, eu recomendo, então, além de olhar uma visão geral dos capítulos de 1 ao 9, dar uma olhada nesses anexos. E dessa forma, você vai se sentir muito mais familiarizado, muito mais tranquilo na hora de consultar a norma. Muitas vezes a gente vai fazer a aplicação prática da norma, olhar um estudo de caso e é baseado na questão, na pergunta, a gente observa assim, não, isso aqui é um caso de fabricação, aqui é uma qualificação de procedimento. Aqui é estrutura tubular, bem focado em estrutura tubular. Então eu vou fazer um caminho passando pelo 4, se for necessário, né? E indo para o 9. Então vai ser muito mais fácil, né? Muito mais rápido, né? Essa visualização de onde se achar na norma, ok, pessoal? Então, o que eu tenho mais a falar se vocês tiverem alguma contribuição, alguma dúvida ou quiser conversar sobre a norma ou fazer algum questionamento ou você tem uma outra interpretação da norma, assim, mande um e-mail para mim aí, entre em contato, ok? Então, pessoal, um forte abraço e muito obrigado pela atenção.